Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série sobre anamnese do adolescente. Vídeo elaborado pelo professor Fabiano Alexandria. Hoje daremos continuidade ao tema, focando na estrutura detalhada da entrevista e no manejo de situações sensíveis. No vídeo anterior, discutimos os fundamentos da anamnese do adolescente, explorando suas particularidades em comparação com outras faixas etárias e apresentando técnicas essenciais para estabelecer vínculo e garantir privacidade. Vimos que a abordagem adequada é fundamental para uma comunicação efetiva com este grupo. Agora, vamos mergulhar na estrutura detalhada da entrevista, explorando cada componente da anamnese e como abordar temas potencialmente sensíveis como sexualidade, uso de substâncias e saúde mental. Também discutiremos instrumentos validados para avaliação e estratégias para o manejo de situações de risco. O objetivo é que, ao final deste vídeo, você se sinta mais preparado para realizar uma anamnese completa e estruturada com seus pacientes adolescentes, identificando precocemente situações que demandam atenção especial e sabendo como abordá-las adequadamente. Estrutura detalhada da entrevista. Parte 1. A estrutura da anamnese do adolescente segue uma sequência lógica, mas deve ser flexível o suficiente para se adaptar às particularidades de cada caso. Vamos explorar cada componente, começando pelos dados de identificação e sociodemográficos. A coleta de dados de identificação vai além do registro de nome e data de nascimento. É importante verificar como o adolescente prefere ser chamado, incluindo nome social quando aplicável. Perguntas como você gosta de ser chamado, podem parecer simples, mas demonstram respeito à identidade do adolescente. Os dados sociodemográficos incluem endereço e condições de moradia, composição, familiar e escolaridade, incluindo série, ano, turno e histórico de repetências, status, socioeconômico, acesso a serviços básicos. Estas informações fornecem o contexto social no qual o adolescente está inserido e podem revelar fatores de risco ou proteção importantes. Por exemplo, ao perguntar com quem você mora, podemos identificar a rede de apoio disponível ou possíveis vulnerabilidades familiares. Ao abordar a queixa principal, lembre-se que a perspectiva do adolescente pode diferir significativamente da visão dos pais. É fundamental perguntar diretamente ao adolescente: o que te trouxe aqui hoje? Ou existe algo que está te incomodando? Explore a cronologia detalhada dos sintomas, fatores agravantes e atenuantes, tratamentos já realizados e, principalmente, o impacto dos sintomas na vida cotidiana do adolescente. Perguntas como isso tem afetado sua rotina na escola ou com amigos, ajudam a dimensionar o problema na perspectiva do adolescente. Nos antecedentes pessoais patológicos, investigue doenças pregressas e atuais, internações e cirurgias trauma, e acidentes, alergias, medicamentos em uso, incluindo automedicação. Os antecedentes fisiológicos merecem atenção especial. Verifique o histórico vacinal, frequentemente negligenciado nesta faixa etária. Lembre-se que adolescentes têm vacinas específicas recomendadas como HPV, meningocócica, ACWI e reforços de outras. A avaliação do desenvolvimento puberal é parte essencial da anamnese, mas requer sensibilidade. Pergunte sobre menarca ou espermarca e suas características. Para a classificação de Turner, utilize ilustrações adequadas quando necessário, sempre respeitando o conforto do adolescente. Questione também sobre a percepção do adolescente sobre seu próprio desenvolvimento. Como você se sente em relação às mudanças no seu corpo? Complete essa parte investigando padrões de sono, alimentação, eliminações e atividade física. Alterações nesses padrões podem sinalizar problemas de saúde física ou mental. Por exemplo, mudanças abruptas nos hábitos alimentares podem sugerir transtornos alimentares, enquanto distúrbios persistentes do sono podem estar associados a quadros de ansiedade ou depressão. Estrutura detalhada da entrevista. Parte 2. Nos antecedentes familiares,
Além das doenças hereditárias tradicionais, é importante investigar condições psiquiátricas na família, histórico de dependência química e padrões familiares de comportamento que possam influenciar o adolescente. Um aspecto frequentemente negligenciado é o histórico familiar de puberdade precoce ou tardia, informação valiosa na avaliação do desenvolvimento do adolescente. Também merecem atenção doenças crônicas, em familiares que impactam a dinâmica familiar, como transtornos mentais graves ou condições incapacitantes. Os aspectos psicossociais constituem um componente fundamental da anamnese do adolescente. Este é o momento de explorar as várias dimensões da vida do jovem, começando pela família. Ao investigar a estrutura e dinâmica familiar, pergunte sobre a qualidade dos relacionamentos, figuras de apoio e referência, e padrões de comunicação. Questões como a quem você recorre quando tem um problema ou como são tomadas as decisões na sua família podem revelar muito sobre o funcionamento familiar. Em relação à escola, investigue não apenas o desempenho acadêmico, mas também o relacionamento com professores e colegas, a ocorrência de bullying, a participação em atividades extracurriculares e a satisfação com o ambiente escolar. A escola é um microcosmo social que reflete muitas das habilidades e dificuldades do adolescente. Quanto aos amigos e relacionamentos, explore a rede social de apoio, a qualidade das amizades e a pressão de grupo. Pergunte sobre relacionamentos amorosos e habilidades sociais. Lembre-se que o grupo de pares tem enorme influência nesta fase da vida. A abordagem da sexualidade deve ser direta, mas respeitosa. Investigue orientação sexual e identidade de gênero, atividade sexual, início, parceiros, proteção, conhecimento sobre contracepção e prevenção de ISTs e histórico de ISTs prévias. Perguntas como: você tem alguma dúvida sobre as mudanças no seu corpo ou sobre sexualidade? Podem abrir espaço para uma conversa mais ampla. Lembre-se de normalizar o tema, deixando claro que estas são questões de saúde, como quaisquer outras. O uso de substâncias deve ser investigado de forma não julgadora. Pergunte sobre experimentação e uso regular de tabaco, álcool e drogas ilícitas. Explore o padrão de consumo, as motivações para o uso e as consequências percebidas pelo adolescente. Uma abordagem indireta inicial pode facilitar. Muitos adolescentes experimentam cigarro, álcool ou outras substâncias. E você já experimentou? Se a resposta for positiva, aprofunde a investigação sobre frequência, quantidade e contexto de uso. A exposição à violência é outro tema crucial. Investigue violência doméstica, comunitária ou escolar, tanto na condição de vítima quanto de testemunha ou perpetrador. Aborde também bullying, cyberbullying e autoagressão. Finalmente, avalie a saúde mental do adolescente, observando o humor, sintomas ansiosos, autoestima, imagem corporal e estratégias de enfrentamento. A investigação de ideação suicida deve ser direta quando houver indícios, como veremos mais adiante. Instrumentos e protocolos recomendados. Para estruturar a anamnese e garantir que aspectos importantes não sejam esquecidos, diversos instrumentos e protocolos foram desenvolvidos especificamente para adolescentes. Um dos mais utilizados é o HEAD-SSS, acrônimo que orienta a avaliação sistemática de diferentes áreas da vida do adolescente. H de Home, lar, ambiente, familiar, e de Education Employment, educação-trabalho, e de Eating, alimentação, a de Activities, atividades, lazer, amizades. D de Drugs, uso de drogas lícitas e ilícitas. S de Sexuality, sexualidade. S de Suicide, depressão, risco de suicídio e depressão. S de Safety, segurança, exposição à violência. Este instrumento propõe uma sequência lógica que facilita a abordagem gradual de temas mais sensíveis, começando por questões neutras como escola e atividades, e progredindo para tópicos como sexualidade e saúde mental. Para a triagem específica de uso de substâncias, o CRAFT, ou CESARI, em português,
É uma ferramenta validada e de fácil aplicação. Consiste em 6 perguntas. C. Carro. Você já andou em um carro dirigido por alguém que estava alto ou tinha usado álcool ou drogas? R. Relaxar. Você usa álcool ou drogas para relaxar, sentir-se melhor consigo mesmo ou se enturmar? Alone sozinho. Você já usou álcool ou drogas enquanto estava sozinho? F. Esquecer. Você já esqueceu coisas que fez enquanto usava álcool ou drogas? F. Family, friends, família, amigos. Sua família ou amigos já lhe disseram que você devia reduzir seu uso de álcool ou drogas? T. Trouble, problema. Você já se meteu em encrencas enquanto usava álcool ou drogas? O PHQA, Patient Health, Questionnaire for Adolescents, é uma adaptação do PHQ-9 para triagem de depressão em adolescentes. Apresenta linguagem mais adequada a esta faixa etária e considera aspectos específicos como irritabilidade, que pode ser manifestação de depressão na adolescência. A incorporação destes instrumentos na prática clínica não substitui a anamnese completa, mas facilita a identificação precoce de problemas, padroniza a avaliação e pode ser útil no acompanhamento longitudinal. Recomenda-se que sejam aplicados como parte da conversa, de forma natural, e não como um questionário rígido. Manejo de situações sensíveis. Durante a anamnese, o profissional pode se deparar com situações que demandam intervenção imediata ou manejo específico. Vamos abordar algumas das mais comuns e como proceder. No caso de suspeita ou revelação de abuso e violência, observe atentamente sinais físicos e comportamentais sugestivos, como lesões inexplicadas, comportamento sexualizado inapropriado para a idade, isolamento súbito ou regressão de comportamento. Aborde o tema gradualmente, com perguntas como: você já se sentiu inseguro em casa ou em outro lugar? Ou alguém já te machucou de alguma forma? Utilize perguntas abertas e não sugestivas, evitando induzir respostas. Se houver revelação de abuso, garanta segurança imediata se houver risco atual, realize acolhimento empático sem revitimização e acione a rede de proteção conforme fluxos locais. Lembre-se que a notificação de situações de violência contra adolescentes é obrigatória. A ideação suicida deve ser questionada diretamente quando houver indícios como humor deprimido, desesperança, isolamento social súbito ou comentários sugestivos. Não tenha receio de perguntar: você já pensou em se machucar ou que a vida não vale a pena? Ou mais diretamente, você já pensou em tirar a própria vida? Caso a resposta seja positiva, avalie sistematicamente a presença de plano. Você pensou em como faria isso? Meios. Você tem acesso aos meios para realizar esse plano? Intenção. O quanto você está determinado a fazer isso? E tentativas prévias. Você já tentou se machucar ou se matar antes? Identifique fatores de risco adicionais, como transtornos mentais, uso de substâncias, isolamento social, história familiar de suicídio e fatores de proteção, como suporte familiar, vínculos significativos, projetos futuros e acesso a tratamento de saúde mental. Em caso de risco iminente, não deixe o adolescente sozinho, envolva família ou responsáveis, mesmo que o adolescente inicialmente resista, estabeleça contrato de não suicídio quando apropriado e acione recursos de emergência psiquiátrica disponíveis. O sigilo profissional deve ser quebrado nestas situações, com comunicação clara ao adolescente sobre os motivos. Quanto ao uso problemático de substâncias, utilize uma abordagem não julgadora e técnicas de entrevista motivacional. Avalie o padrão de uso, experimental, recreativo, abusivo ou dependência, e utilize instrumentos como o CRAFT, já mencionado. Identifique o estágio de motivação para a mudança em que o adolescente se encontra e adapte sua abordagem. Por exemplo, se ele está em pré-contemplação, não reconhece o problema, foque em fornecer informações e criar dúvidas sobre o comportamento atual. O encaminhamento para serviços especializados pode ser necessário em casos de uso abusivo, ou dependência, comorbidades psiquiátricas ou contexto social de alto risco.
Mantenha-se, entretanto, como referência e apoio contínuo durante o tratamento. Conclusão e exemplos práticos. Chegamos ao final da nossa jornada pela anamnese do adolescente. Vimos que este procedimento vai muito além da coleta de dados clínicos tradicionais. É uma oportunidade para construir vínculo, promover autonomia responsável e identificar precocemente fatores de risco e proteção. A estrutura que apresentamos, desde a identificação até os aspectos psicossociais, serve como um guia flexível, que deve ser adaptado às particularidades de cada adolescente e contexto de atendimento. Para ilustrar, vejamos brevemente um caso. Marina, 15 anos, vem à consulta trazida pela mãe por dores de cabeça frequentes. Durante a anamnese, com momento privativo garantido, revela pressão acadêmica intensa, dificuldades de relacionamento com os pais e sintomas sugestivos de ansiedade. Este exemplo demonstra como queixas somáticas podem mascarar questões emocionais e psicossociais que só serão identificadas por meio de uma anamnese completa e sensível. A documentação adequada é essencial. Registre informações de forma clara e objetiva, utilizando citações diretas do adolescente quando relevante. Organize os dados de forma estruturada, documente avaliação de risco quando pertinente e registre decisões compartilhadas. Lembre-se de proteger informações confidenciais, considerando o acesso de terceiros ao prontuário. Finalmente, reconheça que o atendimento ao adolescente frequentemente requer abordagem multiprofissional e articulação com a rede de proteção. Conheça os recursos disponíveis em sua comunidade e estabeleça parcerias que facilitem encaminhamentos quando necessário. Lembre-se que a anamnese bem-sucedida é aquela que estabelece as bases para um cuidado contínuo e integral. O investimento de tempo e atenção neste momento inicial traz dividendos ao longo de todo o acompanhamento. Esperamos que esta série sobre anamnese do adolescente tenha contribuído para aprimorar sua prática clínica. Para mais informações e materiais complementares, consulte as referências indicadas. Obrigado por acompanhar este vídeo. Estaremos no YouTube e não esqueça de nos seguir e ativar as notificações. Desejamos sucesso no cuidado aos adolescentes sob sua responsabilidade.